Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando sobre alfabetização? Eu tenho recebido algumas mensagens das pessoas me perguntando, né, sobre o processo de leitura, que eu já comentei aqui com vocês, já fiz um outro vídeo falando sobre a importância dessa fase, né, dentro da alfabetização, quando a gente realmente começa a trabalhar com a leitura e dar um enfoque maior nesse processo da leitura, o quanto isso é importante para a criança, no sentido de que, se nós não estimularmos adequadamente, a criança sente, né, um pouco mais de dificuldade, dependendo do nível de fluência de leitura que ela já apresenta ou que ainda não apresenta. E eu recebi mensagens de pessoas me perguntando, né? Mas você acha que seria indicado a gente insistir na leitura mesmo quando a criança está apresentando muita dificuldade? Sim, com certeza. É super importante insistir, o insistir na leitura, na verdade, né, na prática, a gente precisa achar recursos que favoreçam, né, a estimulação para essas crianças que apresentam dificuldades. Então, que recursos são esses, né? Como que eu posso estimular uma criança que já está apresentando dificuldade e motivá-la a continuar tentando? Primeiro passo, encontrar livros que tragam mensagens ou que tragam um contexto no qual aquela criança se identifica, né? Então, entender primeiro quais seriam as escolhas, né? Quais seriam as escolhas que essa criança faria caso ela pudesse optar por leituras individuais, né? Então, o que ela escolheria? Qual seria o tema que mais agradaria essa criança? E aí, a partir disso, começar a construir, então, o que a gente chama de afinidade para a leitura, né? Então, quais são as afinidades que essa criança tem com determinados temas, com determinados textos, né? O que eu posso fazer, o que eu posso trazer para essa criança para que ela se sinta cada vez mais motivada, né? Como instituir isso dentro de uma sala, às vezes muito grande, com muitas crianças, onde eu preciso trabalhar coletivamente a leitura, mas de alguma forma eu quero afetar determinadas crianças que precisam de um estímulo a mais, né? De um plus na leitura. Então, a gente pode fazer dessa forma, buscando sempre alternativas que vão motivar e inspirar essas crianças que estão apresentando dificuldades, mas, obviamente, sem esquecer o coletivo, né? O grupo todo. Todo mundo precisa participar. Não dá para a gente fazer momentos onde vai apenas favorecer, né, determinadas crianças. Então, é importante a gente trazer isso para dentro do grupo e fazer com que o grupo também, né, se mova para ajudar as crianças que estão apresentando dificuldades. Isso também ajuda muito, auxilia muito no processo. Quando as crianças acabam interagindo, né, de forma coletiva em relação a esses aspectos, as crianças sentem-se também abraçadas, acolhidas, e isso ajuda muito, isso favorece muito no processo. Então, procurar, né, temas e livros que sejam do agrado dessas crianças que apresentam dificuldade. Eu gosto de colocar atividades com pequenas frases, né, em letras bem grandes, numa folha A3, por exemplo, que é maior, ou numa cartolina, colocar na lousa ou colocar na parede da sala e fazer a prática da leitura dessas frases todos os dias. Então, chamando alternadamente para que as crianças tenham a possibilidade de ler e muitas vezes até falar para a criança: o que você entendeu dessa frase? Vamos tentar explicar a frase para uma outra criança? Né, e pedir para que as crianças leiam. Então, eu vou alternando frases e vou colocando na lousa, né, na sala de aula, e chamando para que as crianças possam fazer o treino. Isso pode ser feito de forma coletiva, no início, e depois você pode ir chamando individualmente para ir pedindo para que essa criança também vá experimentando. Porque às vezes tem crianças que até conseguem ler, mas são tímidas, né, não se sentem à vontade ainda para se expor dessa forma na frente do grupo todo. Então, também é uma forma de trabalhar essa socialização, de trabalhar um pouco essa questão, né, da timidez, de trazer a criança um pouco mais à extroversão, né, de propiciar um momento onde a criança sinta-se nesse momento dela ir para frente, ou mesmo no lugar dela, fazer a leitura individual, né? Poder explicar o seu ponto de vista a partir daquilo que ela compreendeu sobre a leitura daquela frase. Isso também ajuda muito no processo. Então, existem algumas
formas, né, outras alternativas. Claro, isso depende muito do seu grupo, do número de crianças, né, da metodologia que você segue, da proposta pedagógica da escola que você trabalha. Mas eu acho importante a gente sempre validar possibilidades, né, de outras formas, de alternativas que podem caminhar junto com uma proposta pedagógica, que não seja, talvez, dentro dessa alternativa, né, a mesma proposta da escola, mas que pode te auxiliar nesse processo. E sempre pensando que tudo que for benéfico para aquele grupo é sempre importante trazer, né? Às vezes você pode não usar para o grupo todo, né? Você fala, nossa, eu não vi que foi proveitoso pelo grupo inteiro. Mas, de certa forma, sempre vai ter algo positivo que o seu grupo consegue aproveitar, né? E também pensando na questão de motivação e de inspiração. Sempre vai ter alguma coisa ali que você pode aproveitar, né, de alguma forma, especialmente para as crianças que estiverem apresentando mais dificuldades, ok? É isso.